buscando, como hoje estou aqui, entender sempre um pouco mais, porque a gente passa muito tempo da vida da gente trabalhando e com muitas, como você mesmo falou, sou um pouco workaholic, chego em casa tarde, às vezes tenho pouco tempo para dormir, mas, na realidade, eu acho que são ciclos, né? Eu já tive momentos que eu chegava, pulava na cama e dormia. Hoje em dia, depois que a gente vive uma vida longa, vai envelhecendo, as coisas vão ficando ainda mais difíceis, né? Você vê os hormônios, vem todas as diferenças que vão surgindo. Um dia uma dor de exercícios, né? Então, eu busco a espiritualidade, eu busco a religião, eu busco o conforto de coisas espirituais para me ajudar toda noite. Na hora que eu deito, eu penso assim, gente, eu preciso, Deus me ajuda aqui. Mas eu sempre tive uma pessoa maravilhosa, a Cris, que ela foi a pessoa que me indicou o meu colchão, me ensinou muito sobre o sono, e eu sempre sigo. E vejo que hoje é um assunto muito importante, não só porque é a semana, mas é um assunto que afeta muitas pessoas. O sono, pessoas que dormem mal, pessoas, e principalmente aquele que dorme com o parceiro, né? Porque você tem que conciliar o que você precisa para dormir com o que seu parceiro precisa. Então, aí que vem as diferenças, mas eu só consegui dormir melhor quando eu comecei a buscar esse tipo de espiritualidade. Por quê? A gente que trabalha com criatividade, com criação, a mente muito ativa, o dia muito cheio, você chega em casa, dorme, descansa. Na hora que você descansa, vem o problema que você precisa resolver. Eu já fiz muitos projetos de madrugada na cabeça. Resolvi o problema que estava, né, afetando o projeto. Levo problemas de clientes, que todo mundo aqui tem vários arquitetos, não é fácil, é uma coisa que deu errado, a gente fala, meu Deus, aquilo. Então, isso sempre aparece à noite e a gente aumenta tudo à noite, né? Então, é isso. Acho que a gente tem que estar sempre buscando melhorar o sono, né? E buscar como as pessoas... Eu vim hoje para aprender também, gente. Eu sei pouco, mas quero aprender muito, tá? É isso. Muito bacana, né? Esse é o segredo de todo e qualquer sucesso. Buscar na fonte certa, né? Gente, todo mundo aqui sabe, mas Denise Zuba é uma brilhante empresária que atua há mais de 40 anos no ramo da arquitetura, design e decoração, idealizadora de um grupo empresarial que emprega mais de 200 pessoas com atuação nacional e internacional, é sócia do estúdio Denise Zuba, da quadra interior Artefacto e Ornari, e tem diversos projetos publicados e premiações recebidas. Foi homenageada como cidadã honorária de Brasília. E eu achei muito linda essa parte que fala que você é autodidata e acredita que a sua maior escola é a prática e a constante busca por excelência. Muito obrigada por estar aqui, viu, Denise? Bom, e sobre o sono, né? A próxima pergunta vai ser para um outro grande nome também, mas antes de começar, eu não vou entrar no assunto propriamente dito, mas eu quero deixar algumas perguntas aqui já para a gente ir refletindo. Será que todos nós aqui sabemos que a nossa imunidade ela pode cair drasticamente se nós tivermos apenas uma noite de sono mal dormida? A gente pode deixar de ter respostas a vacinas. Eu lembro que na época da Covid a gente tanto se falava vacina, não vacina, como que faz, aquela polêmica, só que pouco se falava sobre a importância de dormir bem para ter uma imunidade adequada. Na Noruega, por exemplo, as mulheres que trabalham na área da saúde e que têm diagnóstico de câncer de mama, elas são automaticamente indenizadas pelo governo, tanta relação de privação de sono com câncer de mamas em mulheres. O índice de AVC ele aumenta em 9,8%, 9,8 vezes em quem tem doenças graves do sono. Demência, a gente tanto cuida da saúde, cuida da mente, mas o Alzheimer, para quem tem predisposição, ele pode chegar 10 anos antes em quem não cuida do seu sono.
E para falar sobre isso, eu queria ouvir o Dr. Jorge Faber. Daqui a pouco eu vou falar para todo mundo quem você é, mas eu queria que você começasse contando para nós, Jorge, sobre como que o dentista, o Jorge é cirurgião dentista, eu queria que você contasse para nós como que o dentista e nós médicos, como que a gente pode diagnosticar e cuidar das doenças do sono dos nossos pacientes. Obrigado, Aliciane. Obrigado, Cristiane, por ter organizado esse evento lindíssimo. E obrigado a todos vocês que estão aqui prestigiando esse evento e que estão reverberando a essência do que é a Semana do Sono, que é essa conscientização da importância do sono. Bem, o cirurgião dentista ele tem um papel muito importante no tratamento do sono, por mais que isso possa ser um pouco surpreendente para muitas pessoas num primeiro momento. Ocorre que uma das doenças, ou uma das condições mais prevalentes do sono é a apneia obstrutiva do sono. Ela afeta em torno de 1/3 da população adulta, ou seja, se qualquer um de vocês não tem, provavelmente a pessoa à sua esquerda ou à direita tem. Nós temos 1/3 da plateia hoje aqui sofrendo com a apneia obstrutiva do sono. E a apneia consiste no fechamento da via aérea durante o sono. Ele pode ser total ou parcial. Essa condição, a apneia obstrutiva do sono não tratada, ela tem importantes impactos na saúde das pessoas. Ela aumenta o risco de morte por diferentes causas, principalmente as cardiovasculares, além de antecipar a doença os primeiros sinais do Alzheimer, quase uma década, antecipa a demência senil em quase uma década, além de predispor o indivíduo a diabetes do tipo 2 e vários outros problemas, também os psiquiátricos. Ocorre que o fechamento da via aérea, ele é predisposto, entre outros fatores, pela caixa esquelética que envolve a via aérea e que delimita parte dessa estrutura. E nós, dentistas, temos exatamente nas nossas mãos ferramentas em que a gente consegue mudar esse envelope da via aérea de forma temporária ou às vezes definitiva, e isso diminui de forma importante a apneia obstrutiva do sono e o ronco, que é algo que deveria ser, as pessoas deveriam se atentar para ele. O ronco, por muitos, é visto como um problema, como uma piada na família, onde o pai ronca, aí a esposa reclama, ele diz que não, ela agrava, ele diz que a gravação é de um trator, não é ele. Mas acontece que o ronco ele é um problema em si. Um dos problemas decorrentes do ronco é que é mais frequente a separação em casais onde um ronca. Não é porque a pessoa fica chateada com o outro que o outro faz barulho, mas sim, existem estudos sobre isso, porque a privação do sono decorrente de um parceiro que ronca é algo que diminui a capacidade das pessoas resolverem conflitos. Além disso, dormir em quartos separados, gente, é o começo do fim. Assim, o tratamento do ronco é um elemento muito importante para a saúde do relacionamento. E nós, dentistas, temos um papel importante nisso. O Dr. Jorge Faber dedica a maior parte do seu tempo aos pacientes na sua clínica aqui em Brasília. Maior parte eu tenho dúvidas, né, Jorge? Você está mais fora do que em Brasília, mas tudo bem, né? Mas também atua como professor de estatística e ortodontia no programa de pós-graduação em odontologia da UNB. Foi um dos pioneiros mundiais no tratamento da apneia do sono na odontologia e está listado entre os 2% dos cientistas mais influentes do mundo pela Universidade de Stanford. Além disso, Jorge Faber já ministrou centenas de palestras em todos os continentes para as principais associações do mundo e publicou mais de 120 artigos científicos. É um feito. Obrigada pela sua presença, viu, Jorge? Bom, e o Jorge comentou, então, sobre a atuação do dentista e do médico no tratamento das doenças respiratórias do sono, né? Então, a gente já sabe o que é sono, a gente já sabe a importância de cuidar, a gente já sabe que existem vários tipos de doenças e um tipo que está no segundo lugar de prevalência são as doenças respiratórias, que
que é onde nós, médicos e dentistas, atuamos. Mas, o que são as doenças respiratórias, né? O ronco e as apneias do sono, das diferentes gradações. Será que tem como tratar uma doença respiratória somente mudando o posicionamento do paciente? Sim, né? A posição do paciente na hora de dormir, ela tem muita influência no quanto a via aérea dele fecha. E para isso eu queria pedir para a Cristiane, da Atlas Colchões, falar para nós o que existe no mercado para ajudar o paciente a ter um posicionamento melhor da cabeceira, a dormir de lado. A gente sabe que existe a apneia posicional, existe algum travesseiro, enfim, tem alguma coisa que a gente possa pedir para o nosso paciente ir lá te procurar, você consegue ajudá-lo de algum modo? Oi, Eliciane, sem dúvida. Hoje, o mais importante é a pessoa ter uma superfície de descanso, ou seja, o colchão, que dê suporte à coluna vertebral, né? Então, precisa de a superfície que se repousa ser adequada, o travesseiro ser adequado. Nós sabemos que todos nós somos diferentes, nós temos biotipo, peso e altura diferente, e massa corporal, distribuição de massa corporal diferente. Então, é preciso ser visto de uma forma individual. Feito isso com os colchões, em colchões e travesseiros, nós hoje temos estruturas por baixo do colchão, que ele seja construído para que ele se movimente, que eles movimentam a parte do tronco e das pernas. Elas conseguem ter uma angulação já em certos controles, em certas estruturas, elas já têm uma posição exata, inclusive, de angulação, para que a pessoa deixe de roncar. Uma elevação ajustada, tem uma elevação própria também para as pessoas, questão de refluxos, que se acometem um refluxo temporário por uma alimentação inadequada, então elas promovem isso também. Então essas estruturas, outra coisa muito interessante que sai um pouco fora da questão do posicionamento em relação à questão respiratória, essas estruturas elas têm uma posição que se chama zero gravidade, daí a Danuska já vai falar sobre, né? Que você coloca numa posição de descanso, promove o relaxamento, então já entra no espaço da doutora Danuska. E os travesseiros, a gente sabe também que a posição ideal para se dormir é de lado, é a melhor posição para a coluna, para a questão digestiva também a posição do lado esquerdo, e um travesseiro que acomode bem a cabeça, a parte do início da coluna, da cervical, que esteja no espaço certo, que não deixe a cabeça elevada ou baixa demais, que é o início da coluna. Travesseiro no meio das pernas para não dar rotação na lombar e você conseguir ter realmente um alinhamento perfeito da coluna vertebral. Isso faz toda a diferença, não só para a questão física, como também o que a gente está abordando aqui quanto ao sono. Muito bacana. Cristiane Coelho é formada em administração, empresária e CEO da Atlas Colchões. Atua há mais de 30 anos. Esse pessoal acho que começou com 5 anos, né? O pessoal dessa plateia aqui, porque não dá para acreditar isso. No segmento de colchões, está à frente de pesquisa e desenvolvimento de colchões e acessórios para o sono, da marca Atlas Colchões, e que estão completamente alinhados com os princípios da medicina do sono, né? E isso que a Cris falou faz muito sentido, porque a gente sabe que existem 3 diagnósticos que caminham muito juntos, né? Que é refluxo, apneia do sono e bruxismo. E tem muita relação com a posição da cabeça e do tronco ao deitar, né? Não quer dizer que todo ronco e toda apneia do sono vai ser tratado somente sobre isso, mas existem sim perfis de pacientes que somente a medida postural já pode ser suficiente, né? Bom, a gente falou que agora deu uma passada rápida nos distúrbios respiratórios do sono, né? Mas quem arrisca aí qual é o distúrbio mais comum, mais prevalente do sono, não só na população brasileira, mas no mundo inteiro? Insônia, né? E cada vez mais comum. Quanto mais o tempo passa, mais a insônia se torna comum. Quanto mais desenvolvido é um país, quanto mais luzes, mais tecnologia, mais aceleração, menos conexão com Deus. E aí a insônia vem, né? E para isso eu queria convidar a doutora Danuska Tokarski, psicóloga da UNB, pela UNB, secretária da Academia Brasileira do Sono, biênio 22-23. Já há uns 4 anos já, né, Danuska? Certificada em Psicologia do Sono pela Academia Brasileira do Sono e pela Sociedade Brasileira de Psicologia, membro da Sociedade Brasileira do Sono
e tem formação em EMDR pela Associação Ibero-Americana de Psicotrauma. Danuska, conta para nós, assim, por que, como que o estresse e a ansiedade afetam o nosso sono e qual é a privação de sono no humor e no desempenho cognitivo das pessoas, porque a gente tem boa parte da plateia de designers e arquitetos. Você pensa um arquiteto cansado, mal-humorado, com a capacidade cognitiva comprometida, como que ele vai criar, né? Conta para nós. Dicas sobre isso. Obrigada, Liciane. E também quero aproveitar e agradecer a Cristiane por proporcionar a todos nós essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre o sono, que é tão importante para todo mundo e que precisa, de fato, ter esse movimento junto com a Bessono, de conscientizar as pessoas em relação a isso. E compartilhando aqui com vocês que eu sou filha de arquiteta, então eu conheço um pouco também do dia a dia, dentro do contexto dos trabalhadores. Só para eu ter uma ideia, quantos arquitetos tem aqui para eu saber? Então, vou direcionar minha fala para vocês, para cuidar do sono de vocês também. E aproveitando e respondendo a pergunta da doutora Liciane, qual que é o que o estresse e a ansiedade causam no sono, né? E com isso, gente, é importante saber que eles têm impacto diretamente no sono, com certeza. Tanto no início do sono, como na manutenção do sono, no tempo total de sono também. Só que eu gostaria de explicar para vocês a diferença entre estresse e ansiedade. Porque o estresse, ele é uma demanda muito grande em curto espaço de tempo. Então, tenho muita coisa para fazer e não tenho tempo suficiente para resolver isso. E eu pergunto, arquitetos, vocês lidam com isso dentro do dia a dia de vocês? Levanta a mão, quem? Assim, né? Porque muitas vezes vocês têm um trabalho para poder resolver e não vem aquela solução e o tempo está passando, vocês precisam entregar e precisam, então, passar a noite trabalhando muitas vezes para poder resolver essa demanda. Então, isso é estresse, né? E o estresse aumenta o nível de ativação do nosso cérebro, inclusive do cortisol, e faz com que, então, a pessoa fique alerta e ela nem tem sono. Quantos de vocês passam a noite dormindo e o sono não vem porque está sobre alto estresse, né? A ansiedade e o estresse, ele acaba estando muito relacionado com outro transtorno do sono, que talvez, eu diria que é ainda mais do que a insônia, só que ele não é muito visto ainda como um transtorno, mas é um transtorno que é a privação do sono, né? O estresse causa a privação do sono, então a gente escolhe dormir menos intencionalmente. Eu escolho dormir em vez de não dormir porque eu tenho uma demanda de trabalho, porque eu tenho outras coisas para resolver, inclusive por questão de lazer, a nossa sociedade tem feito isso. Mexe um pouquinho mais, vê um pouquinho mais e depois dorme um pouquinho menos. Isso é privação de sono. E um outro aspecto da ansiedade, diferente do estresse, a ansiedade está relacionada com o medo. A ansiedade é um medo imaginário. Então, existe o medo real, de uma situação real, por exemplo, uma aranha passando aqui e a gente se assusta com aquilo, mas eu tenho um medo imaginário. Eu imagino que alguma coisa vai acontecer, vai dar errado, e isso, o meu corpo reage diante dessa situação. Então, a ansiedade são pessoas que, além diferente do estresse, elas estão preocupadas. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que o cliente vai gostar? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou ter problema? E isso é ansiedade. E aí, a ansiedade, você tem um padrão de pensamento ruminativo. E a pessoa vai deitar e ela continua ruminando e pensando em todas as situações, no que vai acontecer, ou no que aconteceu, no que pode dar certo, no que pode dar errado. E isso impacta, com certeza, aumenta a ativação também e impacta na qualidade do sono. Tanto para eu começar a dormir, demoro para começar a dormir, e aí a Denise trouxe de uma forma muito interessante, já uma das coisas que ajuda muito é ter esse momento de relaxamento antes de dormir, que eu chamo de pré-sono. Não precisa nem ser a higiene do sono, realmente, mas um pré-sono, um cuidado, um relaxamento, um momento de oração, de conexão com Deus, de entrega, faz uma diferença muito grande. Então, o que o arquiteto tem que evitar? Estou fazendo meu projeto, olho no relógio, meu Deus, 2 horas, 3 horas da manhã, escovo o dente, deito na cama e fico o quê? Gritando, não consigo dormir, mas eu estou cansado, mas eu não consigo dormir. Por quê? Porque eu ainda estou muito alerta, muito ativado. E aí eu preciso ter um ritual, um hábito, para poder abaixar, relaxar e depois conseguir dormir. Porque eu preciso desse estado de relaxamento para conseguir dormir. E
Então, tanto o estresse como a ansiedade acabam atrapalhando dentro desse contexto. E a outra pergunta sim, antes disso, isso vira um ciclo, porque eu começo a dormir mal, e porque eu durmo mal eu fico mais preocupado, e quanto mais preocupado eu fico preocupado com o meu sono, que eu não estou conseguindo dormir direito, que eu não vou conseguir render direito, que eu não vou conseguir fazer direito, e essa preocupação que eu tenho que dormir bem, isso vira um ciclo, e aí sim se instala a insônia dentro desse processo, porque insônia não é uma noite mal dormida, uma semana mal dormida. Insônia é um transtorno do sono, que precisa acontecer por mais de 3 meses, por mais de 3 vezes na semana para ser considerado um transtorno do sono de fato. E ele se instala a partir de uma preocupação excessiva relacionada ao sono. Então, você entra dentro desse ciclo, mantendo o problema. E é claro que isso causa impacto, né? Vocês, com certeza, sentem isso. Depois de uma noite trabalhando um monte, quais são os principais impactos que causam no corpo e na mente? A criatividade, com certeza, é afetada, mas um cansaço, uma fadiga extrema, né, uma dificuldade de concentrar, uma maior irritação. Então, muitos impactos acabam sendo causados no dia a dia em função dessa privação de sono. Perfeito, muito interessante, né? E é bacana que existe um artigo científico que fez a seguinte análise. Pegou um número X de indivíduos e eles passavam por várias baterias de exames e análises, e uma delas, eles pegaram vários quadros, várias artes, e pediram para as pessoas anotarem numa pranchetinha suas impressões a respeito daquelas artes. Em um outro momento, depois de passarem por outros exames, outras análises, eles pegaram esse mesmo grupo de indivíduos, submeteram a privação de sono. Então, eles, ao invés de dormir às 6 a 8 horas de sono por noite, eles dormiram somente 3 a 4 horas por causa do estudo. Colocaram esse grupo de indivíduo para analisar os mesmos quadros e anotar também as suas impressões nas pranchetas, e depois compararam todas as impressões de todos os indivíduos que estavam, quando eles estavam privados de sono, eram mais pessimistas, eram menos realistas, eram mais tristes, ou seja, a nossa percepção do que é belo, ela muda a depender do grau de descanso que a gente se submete, né? Então, isso é tão intuitivo, mas isso também já foi provado pela ciência, né? E desse modo, a gente sabe que para descansar o ambiente influencia significativamente, né? Então, eu posso, por exemplo, Denise, projetar, você, né, um ambiente que seja Las Vegas, super animado, para dormir e descansar, ou não? O que você leva em consideração e, na sua opinião, quais são os principais erros no momento de projetar um ambiente para descanso? Então, isso é uma variação enorme, né? Porque existem grandes quartos, pequenos quartos, tem pessoas que usam o quarto só para dormir, que é o ideal, como tem pessoas que usam o quarto para trabalhar, para dormir, para ver televisão. Então, começa o quarto não despertar a atenção para o sono. É outra coisa que é muito importante, você ter o cantinho do sono, o cantinho que vai te levar a esse sono. E assim, é um tema que você, por exemplo, a cama é muito importante, né, Cris? Você é a nossa expert no assunto. Mas existem outros fatores muito importantes no quarto. Primeiro é a temperatura, né? Uma temperatura. Então, você tem que criar um ambiente que, se não tiver o ar-condicionado, que nem sempre é bom para todo mundo, ele tenha uma boa ventilação cruzada, entendeu? Que é o ideal, você não precisar, porque tem muitas pessoas alérgicas. E assim, eu vou dizer para vocês, e deve acontecer com os arquitetos, o cliente chega para pedir um projeto, ele fala da casa, eu quero uma sala linda, eu quero esse ambiente assim. Na hora que fala do quarto, eles começam assim, mas eu não quero ar aqui porque meu marido gosta, eu não gosto. Eu quero o quarto vedado demais. O outro fala, não, mas eu gosto de ver a luz do dia, eu gosto de acordar com a luz do dia. Então, essas coisas todas a gente tem que levar em conta na hora de fazer o projeto. Eu acho muito importante, se a gente tiver a oportunidade de usar um ar-condicionado que não seja barulhento, que possa refrescar o quarto, você dormir o primeiro sono com esse ar para poder te aconchegar na cama, você poder embrulhar numa cama, né? Tem o fator, não Las Vegas, mas as pessoas às vezes querem um quarto bonito, alegre,
Mas para muitas pessoas a alegria até sai um pouco da depressão. Eu não entendo muito de psicologia, mas a gente vai achando que entende, sabe? Com o tempo, com muitos anos lidando com muitas pessoas. Então, existe essas coisas que vão levando a pessoa a achar que o quarto tem que ter um lustre maravilhoso, uma coisa linda, cor, eu gosto de vermelho, eu gosto de cores alegres, mas na realidade a gente tem que tentar aprender para passar para esses clientes que é importante, é o aconchego, é o mundo da pessoa, é ali o quarto, e chegar num acordo, o casal, no caso, né? Quando é criança, tudo é bom, o quarto pode ter seus cantinhos de brinquedo, pode o cantinho de estudo e o cantinho de dormir. Mas quando a gente vai envelhecendo e vai seguindo, a gente começa a ver que precisa de ter um equilíbrio aí nesse sono, né? Como o ronco atrapalha, também atrapalha muito uma pessoa que gosta de um quarto frio, o outro menos, né? Então, eu vejo que existe muito desajuste nisso na hora que se toca nesse assunto com o cliente. Então, eu acho que o quarto tem que ser seu casulo, você entendeu? Na hora que você deita, você tem que ter o mais conforto do que beleza, né? E, se possível, a beleza. Muito bacana, né? Esses dias eu estava num congresso, que a gente foi dar uma aula, Jorge, em São Paulo, e aí o taxista, que o taxista também é cultura, né? Vocês sabem. Eu entrei no carro e ele falou, doutora, você quer a temperatura do céu? Aí eu, mas como assim, né? 22 graus, doutor. Quando você chegar no céu, o céu estará em 22 graus. Mas, na verdade, o que ele quis dizer é que a gente tem que evitar os extremos de temperatura, né? Um quarto muito quente ou um quarto muito frio, eles são maléficos para a nossa qualidade de sono, né? E, de forma técnica, assim, o que é sono, né? Então, como médico, eu vou falar um pouquinho assim do que é sono. O sono é uma variável fisiológica, ou seja, a gente tem que ter, não é uma opção. Em média, a gente precisa de entre 6 e 10 horas de sono por noite para ter um sono reparador. E ele é um estado transitório, né? E vai estar sempre entre o período desperto e uma situação como se fosse de um coma, em que a pessoa não tem como reagir aos estímulos. O sono seria o intermediário entre isso. E como funciona o funcionamento do sono ao longo da noite? Ao contrário do que a gente pensa, que você vai descansar e não vai gastar nada, vai ser super tranquilo. Não, durante o sono é o período em que a gente gasta maior quantidade de energia até do que o período desperto. Porque durante o sono acontecem inúmeros eventos mentais, é o momento em que a gente organiza a memória, é o momento em que a gente dissipa o estresse, é o momento em que acontece toda uma reorganização da parte hormonal. Então, portanto, tirar horas de sono não é interessante, porque a gente vai perder essas capacidades que não podem ser feitas durante o dia. Muito bem, a arquitetura do sono, que foi o tema que deu origem à nossa palestra, afinal de contas, o que é, né? Esse sono, de forma bem breve, ele acontece em blocos. A gente tem de 6 a 8 horas, 6 a 8 blocos, normalmente 6, de 1h30 cada. E cada bloco desse vai ser distribuído em fases superficiais e profundas. Então, a superficial seria o sono não REM, 1, 2, 3, depois entra no sono REM, e assim vai se tornando cíclico, de modo que a gente esteja num sono bem profundo lá do sono REM, e depois a gente superficializa para que o ser humano não se torne tão vulnerável ao longo dos anos. Mas a gente sabe que existem pessoas que não dormiam bem, que têm doenças do sono, que tinham insônia, mas curiosamente, contraditoriamente, foram pessoas que se destacaram assim fora da curva. E ninguém melhor do que o Dr. Jorge Faber para falar para nós sobre uma pessoa que eu sei que ele estudou a fundo a vida dessa pessoa e tem um dos seus artigos mais premiados aí. Conta para nós uma pessoa pública aí, Jorge, que não dormia bem, mas que se destacou. Mas, já entregou o ouro, olha aqui. Bem, nós fizemos uma pesquisa com um paciente muito VIP. E esse paciente VIP, ele tinha uma peculiaridade. Nem todos aqui sabem, mas Van Gogh escreveu muitas cartas e recebeu muitas cartas, principalmente do irmão Theo. E essas cartas, quando Van Gogh e Theo morreram,
Van Gogh morreu, Theo morreu 6 meses depois. Elas foram todas organizadas pela viúva do Theo, que foi uma pessoa muito importante em transformar Van Gogh na pessoa pública que ele é. Ela, a Johanna, esposa do Theo, foi quem promoveu o trabalho de Van Gogh depois que ele estava morto. E essas cartas são lindíssimas. E eu, lendo as cartas, me deparei com uma coisa muito curiosa. Van Gogh se queixava do sono recorrentemente. Ele tinha, inclusive, recomendações para quem tinha um problema do sono. Uma delas, que ele coloca em uma das cartas, é colocar um pouco de cânfora no travesseiro e deitar ali para sentir aquele cheiro e dormir. Em outra, ele sugere, para tratar o sono, você tomar uma cerveja de manhã, porque isso já melhora a qualidade do dia, e de noite você vai dormir melhor. Mas o fato é que Van Gogh também tinha uma outra característica, que a gente consegue ver nesse autorretrato. Ele tinha para um olhar treinado, clara retrusão maxilomandibular. Então, esse conjunto era mais apertado para trás. E quando eu parei para ver esse quadro exatamente no museu, eu me dei conta de que ele é igualzinho aos nossos pacientes que a gente trata de apneia do sono. E eu perguntei, será que esse cara não tinha apneia do sono? Bem, nós usamos uma inteligência artificial para reconstruir Van Gogh em 3 dimensões, a partir dos 35 autorretratos existentes dele. Essa reconstrução permitiu que nós girássemos o rosto de Van Gogh num perfil pleno, que é o perfil que nós usamos na cefalometria, uma técnica científica e clínica de se avaliar as proporções das faces e assim identificar aqueles que têm desarmonias nessas proporções. Pessoas com retrusões maxilomandibulares, do maxilar e da mandíbula, são propensas a ter apneia do sono. E a gente também fez uma análise textual de todas as cartas de Van Gogh. E fomos tão fundo, isso foi o trabalho de doutorado da minha aluna, Patrícia Piso. Participaram dessa pesquisa a minha filha, que é ortodontista, Carolina Faber, e 2 professores estrangeiros. Um é um professor de Stanford, o primeiro centro no mundo a estudar o sono, e o outro é um professor emérito de Yale, Meyer Krieger, que se alguém ganhar um prêmio Nobel hoje em função do sono, esse seria um prêmio Nobel. Bem, o que a gente viu? Nessa análise textual, a gente foi fundo na história de Van Gogh. Tanto é que eu escrevi um e-mail para o Museu Van Gogh, onde todas essas cartas estão disponíveis exatamente para um fim acadêmico, dizendo, olha, existe um erro aí no site de vocês, porque o número de cartas não é esse, é outro. E o pessoal do museu me respondeu, olha, muito obrigado pelo e-mail, realmente você está certo, a gente vai corrigir aqui. Bem, Van Gogh, ele tinha, e nós pegamos essas cartas para gerar histórias médicas de Van Gogh, de uma forma estruturada, de acordo com uma técnica estatística. E nós utilizamos essa face reconstruída de Van Gogh e enviamos esse material para experts em apneia obstrutiva do sono. Quem são esses experts? São autores de pesquisas no assunto. E a gente perguntou para esses autores, você acha que essa pessoa, sem contar que era o famoso paciente, você acha que esse paciente, com essa característica facial e essa história, ele tem um problema que é compatível com a apneia obstrutiva do sono, e, maciçamente, os experts no assunto do planeta disseram que sim, muito possivelmente esse paciente tinha apneia do sono. Isso tem uma repercussão importante. É claro que demonstrar um paciente tinha como finalidade principal, demonstrar uma pessoa, é trazer ou levantar a conscientização para a importância desse problema. Nós sabemos que a apneia do sono tem um importante impacto em várias condições, entre elas em transtornos mentais. E é possível que todo o sofrimento que ele tenha passado tenha sido agravado pelo distúrbio respiratório do sono que ele possuía. Um detalhe interessante sobre Van Gogh é que ele foi uma pessoa de muito sofrimento psíquico, muito sofrimento na vida por diferentes razões, mas os períodos produtivos dele
foram os períodos em que ele estava bem. Ele nunca produziu quando ele estava realmente nas piores fases da vida. Nos períodos que ele estava bem é quando as grandes contribuições foram realizadas, contribuições que por vezes ele gostou, por vezes ele não gostou. Tem um quadro que ele diz que ele não gostou numa carta para o Theo e não ficou muito satisfeito e encostou um pouco de lado um quadro que hoje está no Metropolitan em Nova York, que é A Noite Estrelada. Muito bacana, né? Veja só, beber cerveja de manhã. Pessoal, só esclarecendo uma opinião médica que essa não é uma dica de sono. Isso é um mito. E para falar sobre mitos de sono, eu queria pedir para a doutora Danuska, que com certeza eu acho que é de nós quem mais precisa desfazer esses mitos na mente dos pacientes. Danuska, conta aí, mitos que as pessoas têm como verdade absoluta, mas que no fundo não tem fundamento científico. Então vamos lá falar um pouquinho de mitos. Um deles que eu estava pensando em trazer aqui para vocês, dentro do contexto da realidade também, é a questão da higiene do sono como igual a controle do sono, que é igual a dormir bem. Então, tem que ter um cuidado em relação a isso, né? O que é higiene do sono? Higiene do sono é uma série de orientações de cuidado com esse sono, mas não é igual a controle do sono. Por quê? Porque muitas vezes eu recebo os pacientes que falam assim: doutor, eu estou fazendo tudo e eu não estou dormindo bem. E o que é esse tudo? Eu estou apagando a luz, estou diminuindo a luz, eu não estou mexendo no celular algumas horas antes de dormir, eu estou tomando banho, estou fazendo meditação e mesmo assim eu estou com insônia e não estou conseguindo dormir bem. Então, higiene do sono não é igual a controlar o sono. E esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque sono é algo que a gente não controla. O sono acontece naturalmente no nosso organismo. A gente não tem um controle sobre ele. E o que precisamos fazer é respeitá-lo, cuidar desse sono com respeito e sem essa necessidade de controle. Quanto mais queremos controlar o sono, pior a gente dorme. Quanto mais preocupada a pessoa está com quantas horas ela está dormindo, se ela está dormindo o suficiente, se ela está acordando ou se ela não está acordando, pior ela vai ter essa relação com o sono e pior ela dorme. Então, Danuska, não é para eu fazer higiene do sono? Não estou falando isso também. Mas a gente precisa ter um cuidado e um respeito. Por exemplo, dentro da realidade de vocês, igual a Denise trouxe, muitas vezes a solução para o problema vem no meio da noite. Imagina que ela está com um projeto para fazer e no meio da noite ela tem a solução para esse problema. Qual que é a orientação de modo geral? Vá dormir. E aí ela começa a sofrer na cama. Eu levanto para poder escrever a solução do meu problema ou eu preciso dormir? Não, mas eu preciso dormir, porque senão amanhã eu não vou conseguir acordar bem. E aí ela fica naquela sofrência, mas eu preciso escrever, eu não posso esquecer essa solução, mas eu preciso dormir. E isso vira um problema em si. Então, o que a gente precisa entender é conhecer a nossa necessidade e se respeitar. Não estou falando que ela precisa acordar todos os dias de madrugada, mas quando a solução vier de madrugada, por que não eu acordo, eu vou lá, escrevo, faço aquela anotação do que precisa, eu posso deixar até um bloquinho do meu lado, um registro, isso me acalma e eu consigo voltar a dormir mais rapidamente. Não estou falando, gente, para vocês trocarem o dia pela noite e ficarem trabalhando à noite, não entendam mal. Mas mais do que eu acordar e fazer esse registro, é eu ficar pensando e preocupado com o meu sono. Será que eu tenho que dormir? Eu tenho que dormir, eu preciso dormir, eu não posso acordar. E isso gera um problema maior em relação ao sono. Então, existe também um mito de que a gente só dorme bem se dorme a noite inteira. Então, isso não é verdade. Nós temos sono leve, sono profundo, sono leve, sono profundo, e faz parte dentro dessa arquitetura, dentro desse desenho do sono, a gente acordar de madrugada. E quando a gente acorda, são razões de sobrevivência. A gente acorda para ir ao banheiro, a gente acorda porque está com dor, a gente acorda para respirar, para conseguir sobreviver. Pode ser uma perturbação muito grande também, que está me atrapalhando. Então, eu acordo, resolvo esse problema, vejo se meu filho está coberto, e depois eu volto a dormir. O problema está quando eu demoro a voltar a dormir. Quando, em função das preocupações, do estresse, da própria preocupação em relação ao sono, em vez de eu me acalmar, eu começo a ficar alerta. E qual que é uma diferença? Quem dorme bem, acorda no meio da noite também.
Só que acorda e pensa o quê? Nossa, que delícia, ainda está de madrugada, eu vou voltar a dormir mais um pouquinho. E a pessoa rapidamente se ajeita e volta a dormir. Pronto. O despertar é um problema? Não, é uma solução. Que bom, ainda está de madrugada, eu vou dormir. Agora, quem tem insônia, acorda de madrugada e pensa o quê? Meu Deus, já era, já vai olhar no relógio, já não vou conseguir dormir de novo. Já perdi o sono, nunca mais vou conseguir dormir, meu dia vai ser horrível. E em vez de eu ativar o meu sistema parasimpático do relaxamento e da tranquilidade, eu ativo o sistema simpático, problema, resolução de problema, e o nosso corpo, a gente só resolve problema a gente acordado. A gente precisa estar acordado para resolver problema. Então, de uma forma muito inteligente, o seu cérebro te mantém acordado para você poder resolver o problema. Agora, se você não tem problema, se você resolveu o problema e está tudo bem, aí você volta a dormir. Então, esse é um dos principais mitos que eu queria trazer, assim. Não controlar o sono. O sono não é algo que a gente controla, mas é algo que precisa muito de respeito. Então, respeitem o sono. E esse respeito tem a ver com um momento relaxante antes do horário de dormir. E também não se preocupem tanto com esses despertares que acontecem no meio da noite, se você pode se acalmar, tranquilizar e voltar a dormir de novo. Perfeito. E na intenção de dormir bem, a gente sabe que, como a Denise falou, o ambiente é super importante. Mas o colchão de hoje, Cris, é uma dúvida até pessoal, ele tem a mesma metodologia na confecção, as tecnologias são as mesmas, isso mudou. Eu sei que existem capas com a temperatura diferenciada que você me apresentou. O que existe de tecnologia à nossa disposição quando a Denise, por exemplo, vai projetar um ambiente para descanso? Bom, como você falou, tem 30 anos de experiência, então eu vi assim, uma evolução no segmento de colchões, de acessórios de sono gigante, né? Muito da gente recebe, os industriais, da informação também da medicina do sono. Né? Assim, se vocês vão me corrigir, a polissonografia ela só vem de 1990. Então, assim, analisar os indivíduos é algo bem recente. No Brasil, puxando um pouquinho atrás, os colchões eram puramente, lá na década de 60, começou a se fabricar colchões de espuma. E 70, 80, ainda tinham colchões, como não tinha muito produto químico para fazer colchão 100% de espuma, eles faziam aqueles colchões que diziam que eram ortopédicos. Colchões com compensado, sarrafos, e ainda tinha um lado mais confortável, um lado mais firme, né? Uma laminazinha de espuma de um lado e uma lâmina fininha do outro lado. Começou a ter mais indústrias no mercado, começou a ter uma oferta maior das matérias-primas e pôde-se fazer colchões 100% de espuma. Ganhou o consumidor, ganhou os usuários, por quê? Colchão de espuma, se vendido na densidade adequada, as espumas elas têm densidades, que é a relação de massa e volume, e aquilo vai suportar o peso e a distribuição, o biotipo da pessoa, a distribuição de massa corporal. São colchões que, se vendidos corretamente, vão ter um excelente posicionamento corporal. Porém, os colchões de espuma são sempre muito mais firmes, né? Então, você não consegue avançar na questão do conforto. Hoje, depois assim, na década de 90, vamos aí falar em 94, né, quando a gente teve a globalização, a entrada dos produtos mais importados, enfim, chegaram várias tecnologias para o Brasil, e a gente pôde fazer colchões que oferecem um excelente suporte corporal e muito mais conforto. Já falando agora do momento mais presente, eu em particular, tenho buscado sempre produzir colchões que corroborem com a qualidade do sono. A gente, como a Denise falou, sobre temperatura, sobre iluminação, que você falou. Então, assim, a temperatura é um problemaço, né? Ainda mais hoje com as altas temperaturas, e a gente de dia se sente muito desconfortável. Imagina à noite, onde a gente tem que estar com um ambiente aí ameno, de 22 graus. O nosso corpo ele baixa a temperatura, então o início do sono para a indução do sono é super importante que a gente esteja num ambiente fresco, um clima legal. Mas a superfície de descanso precisa também andar junto. Então, nós temos várias tecnologias, não só internas, como na parte superior, nos revestimentos, protetores, que conseguem ter uma redução da sensação térmica até 4 graus. Então, tem ajudado bastante.
Outra situação muito importante, com esse conjunto de insumos que tem nos colchões, diferente dos colchões de espuma, você tem um bom suporte, mas você não tem aquela pressão excessiva. Porque se você tem falou Danuska sobre acordar desconfortável. Então a gente mexe por noite em torno de 60 vezes na noite. É natural até porque tem a arquitetura do sono e você acaba tendo a movimentação noturna, mas ela não pode ser em excesso que prejudique o seu sono, né? Então, uma superfície desconfortável, uma superfície que ela faça muita contrapressão, é inadequada. Então, o que a gente faz? A gente constrói produtos que façam esse suporte, mas, ao mesmo tempo, produtos que amenizem, sabe? É o oposto. Que tragam isso na superfície, nas camadas superiores, que não deixe a pessoa com essa pressão toda, que dê mais conforto, que consiga acomodar melhor, entendeu? São 2 pontos que eu trabalho muito no consultivo dos colchões. E eu estou muito feliz, porque é o melhor momento que nós estamos vivendo hoje de tecnologias. O Brasil está completamente... Todos os colchões hoje são fabricados no Brasil, até porque todos têm que ter a certificação do Inmetro, passam por essa certificação, e a gente tem acesso a todas as tecnologias que existem no mundo. E eu posso construir produtos que atendam às necessidades do nosso público. É isso. Muito bacana, né? E a gente já está indo para o penúltimo bloco, só para o pessoal ir se situando aí no nosso tempo. Mas agora eu queria falar um pouquinho de quais são os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Um desafio muito comum no meu consultório é o paciente chegar achando que vai existir uma pílula mágica para ele dormir bem. Os pacientes normalmente não querem aprender a dormir, afinal de contas é um comportamento. Os pacientes não, todos nós, infelizmente, temos a tendência de querer, com essa tecnologia, tudo muito rápido, tudo muito para ontem, então eles querem ser adormecidos. E acabou, doutora, eu não acredito que eu marquei uma consulta, esperei, cheguei aqui, você vai me falar que eu tenho que aprender a dormir. Eu quero um remédio, eu quero um comprimido, né? E o doutor Paulo Marcelo com certeza lida muito com isso. A gente vê hoje a enxurrada de pessoas dependentes e com efeitos colaterais que passam, além de ter a insônia, ter um segundo problema, quando começam a querer os remedinhos mágicos. Uma segunda dificuldade que eu enfrento é quando o paciente tem indicação cirúrgica. Comumente, ele fica mais decepcionado ainda, porque, afinal de contas, ele queria uma só medicação, de preferência em dose única, e queria a resolução do problema dele. E aí, quando ele entende que parte do problema é uma cirurgia, que é onde eu atuo, normalmente eles ficam tristes, mas aí cabe a nós explicarmos. Tem aqui um paciente meu querido, seu Higino, da Casa das Molduras, né? A gente operou esse narizinho aí lá atrás e a partir daí teve um sono bem melhor. Então, a cirurgia, sim, quando bem indicada, ela é parte do tratamento. Mas, Denise, conta para nós, quando você está projetando um quarto, quais são as maiores dificuldades? Assim, eu entendi que uma é a divergência entre o casal, né? Oi. Então, são muitos desafios, né? Porque existe o espaço, né? Muitas vezes já está determinado, quando o cliente procura a gente, o espaço do quarto. Então, todos querem a cama grande, todos querem ter o quarto com todas as maravilhas estéticas, mas também conforto. Só que nem todos você consegue projetar o que a pessoa, né, está ansioso para ter. E a gente que trabalha com mercado de luxo, são casas maiores, que a gente pode projetar casa, aí a gente tem mais facilidade. Aí você pode jogar o quarto para o lado, com sol nascente, que você pode abrir o quarto e poder arejar o quarto, né? Porque uma coisa que tem muito em Brasília também, que deve afetar o sono, é a alergia, né? Então, as pessoas, às vezes, ela tem vontade de ter um quarto maravilhoso, lindo, cheio de cortina, mas não pode ter cortina, não pode ter cama estofada. Então, esse é um desafio de você conseguir fazer uma coisa bonita, aconchegante, mas sem as coisas que dão aconchego, porque dão alergia, a maioria delas, né? A parte acústica também, hoje, graças a Deus, a tecnologia avança no colchão e avança nos revestimentos.
Tem muitos quartos que dão para a área de barulho, ruas barulhentas, e às vezes na própria casa, perto de quadra de esporte, de lugares que você quer dormir, mas seu marido está recebendo alguém. Então, hoje nós temos os vidros insulados, que ele ajuda tanto na parte térmica como na parte acústica. Então, isso acontece muito em São Paulo, os apartamentos de rua, que você tem muitos carros nas ruas em grandes áreas, e importantes áreas, né? Como jardins e tudo. Se não tiver um vidro insulado duplo, você vai ter problema para dormir por causa do barulho externo. E fora o barulho externo, a gente tem também a iluminação, né? A luz natural que vai entrar. Então, nós temos blackouts hoje muito bem resolvidos, né? Que você, se puder, você da própria cama, você abre com os controles. E tudo isso vai transformando o quarto em opções de aconchego, né? E para resolver o problema. Luz, por exemplo, a gente tem que ter uma luz de balizador, porque você vê que todo mundo fala, mas tem o banheiro da noite, né? A maioria das pessoas acabam usando o banheiro à noite. Então, eu preocupo muito em trazer o banheiro próximo para a pessoa também não andar. Às vezes, a pessoa tem um closet gigante, o banheiro lá longe. No que ele chega lá no banheiro, ele já perdeu o sono. Já perdeu o sono. Então, você tem que ter uma luzinha muito discreta que não deixe a pessoa cair, né? Mas isso existe muito, essa parte, essa plástica, né? Esse projeto, a gente tem que pensar em tudo, né? Para se tornar mais confortável e você ter acessos ao que você precisar de fazer à noite, como escrever esses recadinhos que a gente dá para a gente mesmo, que lembra na noite. A gente tem que ter tudo fácil, uma luzinha leve, branda, senão acaba despertando mesmo o sono. Então, o desafio é a própria arquitetura, que às vezes a pessoa tem um lugar que não cabe uma cama de 2 metros, ela quer ter o quarto ventilado, mas a janela é pequena, e a importância dessa ventilação. Eu vejo, às vezes, os clientes reclamam, não sei se com vocês também é assim, que a casa ficou quente. Minha casa está muito quente, mas ninguém abre uma janela. Deixa fechado para não entrar poeira, para não entrar bicho. Então, a casa, o quarto em si, ele já fica insalubre, né? É uma coisa que não tem uma ventilação e um sol agradável. É isso. Muito bacana, muita coisa para ponderar, né, no momento de projetar. Jorge, conta para nós quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia no tratamento dos seus pacientes com queixa de ronco, de apneia do sono. O que você se depara que você fala assim, nossa, isso aqui é um desafio? E como que você lida com esse desafio? Olha, eu acho que são muitos os desafios. Um dos desafios é comunicar com o público a importância do tratamento e como essas pessoas podem efetivamente ter benefícios grandes se tratadas. Então eu vou falar um pouquinho sobre as 3 frentes principais nos quais eu atuo. Uma delas é o tratamento da apneia do sono e do ronco na criança. Muito frequentemente, esse tipo de tratamento ele é um tratamento combinado entre a otorrinolaringologia e a ortodontia. Os estudos mostram que um aparelho expansor colocado na criancinha que ronca tem um impacto dramático no padrão respiratório dessa criança. E essa expansão, ela aumenta o calibre da cavidade nasal e efetivamente melhora o sono da família. Não é só o sono da criança. A criança que acorda muito por um distúrbio respiratório do sono, ela demanda do pai, da mãe. E essa é uma criança tipicamente abaixo do peso, porque o hormônio do crescimento é produzido durante o sono. Então, ela é uma criança magrinha, pequenininha, encurvadinha, aquele filezinho de borboleta. Ele é o clássico paciente portador de um distúrbio respiratório do sono quando é criança. No adulto, nós atuamos em principalmente 2 frentes. Uma delas é com um tipo de tratamento que é extremamente eficaz, cujo nível de evidência é altíssimo. Meu último artigo eu aceito para publicação, tem esse final de semana, no Journal of the American Dental Association, avaliando pacientes que estão em tratamento há mais de 10 anos. É
com o uso de um aparelho que é colocado nos dentes e a mandíbula é avançada durante o sono. Isso abre o calibre da via aérea e tem uma redução na apneia e no ronco de forma muito importante. Esse aparelho ele é que nem um óculos. Ele só funciona quando é usado. Ele é o paralelo do CPAP, que é outra opção também, que é aquela máscara presa ao nariz ou à boca e ao nariz. E esta é uma forma de tratamento extremamente eficaz. E os pacientes têm como principal desafio aprender a se adaptar. Hoje, graças a aparelhos que são impressos em impressoras 3D, são muito mais confortáveis, individualizados, isso é um pouco mais fácil. Mas as pessoas precisam de um pouco de persistência e de apoio para poder fazer a aderência ao tratamento. E ainda existe um terceiro grupo de tratamentos, que são aqueles que envolvem cirurgias de avanço da maxila e da mandíbula e um tratamento ortodôntico combinado a isso. Nem todo mundo pode operar, por uma questão até de limitação da forma da face, mas essa é uma das terapias que oferece a possibilidade de cura para a apneia do sono em muitas pessoas. Mas envolve nós realizarmos todo esse trabalho de esclarecimento do paciente de que essa é uma opção sólida. Esse assunto da sua pergunta aqui é minha aula no Congresso Americano de Ortodontia no mês que vem. Muito bacana, né? Mais um mês fora de Brasília, né? Só 5 dias. Só 5 dias. É interessante, né? Tem um artigo que fizeram uma pesquisa com os pacientes e o artigo perguntava o que o paciente quer quando ele entra no consultório. Tinha várias opções. Uma delas era cura, o outro um remédio, e uma das opções era entender o que ele tem. E a maioria dos pacientes, a maioria dos clientes, o que eles querem? Eles querem compreender o processo. O que está acontecendo? Então, muitas vezes, esse é um dos desafios, é você educar o paciente a respeito da questão que ele carrega, né? E nesse artigo que eu comentei, que a gente acabou de ter ele aceito, a gente viu que o paciente que não adere ao tratamento da apneia era uma das causas primárias disso, é a pessoa não entender a severidade dessa condição. De que ela possivelmente vai morrer muito mais cedo porque ela tem um problema que ela não tratou. Esse problema não pode acontecer nessa plateia a partir de hoje, né, pessoal? Danuska, conta para nós quais são os maiores desafios no seu dia a dia como psicóloga do sono. Então, um dos maiores desafios, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas aqui já ouviram falar e conhecem sobre a terapia cognitivo-comportamental para insônia, TCCI? Levanta a mão. Então, a gente tem algumas, mas talvez uns 15% do auditório, né? E tem algumas pessoas aqui que são da área do sono, então se a gente tirar a área do sono, muito pouco. Então, esse é um dos maiores desafios, saber que a terapia cognitivo-comportamental para insônia é, de fato, a primeira linha de opção para insônia. Então, no mundo todo, todas as sociedades do sono, né, de psiquiatria, elegem a terapia como o tratamento de primeira opção. Mas qual que é o tratamento de primeira opção praticado no Brasil e até no mundo ainda é o medicamentoso, né? Então, falta conhecimento, falta informação. Os profissionais, meus colegas que estão aqui, que conhecem a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que são da área do sono, indicam a terapia, mas os colegas da área de saúde que não conhecem e acabam não indicando, e às vezes até contraindicando, não, isso não funciona, isso não resolve, né? E eu acredito que os nossos colegas aqui têm esse desafio também de falar para um paciente, não, procura a psicóloga do sono que ela vai te ajudar, e alguns vão fazer a cara e falar assim, mas vai ajudar mesmo, né? Então falta ainda um pouco isso de entender e de conhecer o tanto que a terapia funciona. Ela ajuda a dormir mais rápido, ajuda a dormir melhor, melhora o tempo do sono, não tem contraindicação, e depois que você faz o tratamento, você continua melhorando. E muitas vezes o medicamento, depois que você para de tomar o medicamento, você volta ou até está pior em relação ao seu sono. Então, esse é um dos maiores desafios. E um outro grande, Aliciane, é o seguinte, que o paciente, que ele está tomando o medicamento e ele se sente bem, esse é o mais desafiador para a gente fazer a retirada. O paciente que toma o medicamento e mesmo assim não dorme bem, ele procura terapia
e ele acaba engajando muito mais e é muito mais fácil de melhorar o sono desse paciente e depois fazer a retirada da medicação, porque ele começa a confiar no processo e não no medicamento. Agora, o paciente que está tomando remédio e está dormindo bem, a chance dele continuar tomando esse remédio por muito tempo é muito grande, não querer tirar esse remédio é muito grande, e aí a gente acaba tendo que tratar não o uso do medicamento, mas muitas vezes a dependência desse medicamento, que muitas vezes a pessoa nem precisa mais, mas ela está dependente, e aí é um outro processo de tratamento em relação a isso. Perfeito. Para a gente terminar esse bloco de desafios, eu vou adiantar uma resposta da Cris. Eu tenho certeza que existe uma desconexão entre a pessoa querer o melhor e não entender o valor do melhor, né? Conta para nós quais desafios você enfrenta no seu dia a dia com relação a essas tecnologias. Bom, primeiro, o colchão é um móvel da casa, como a cadeira, o sofá, enfim, todos os elementos que compõem uma casa. Mas ele tem um valor, não querendo desmerecer todo o mobiliário, tudo, porque é um produto que tem conexão com a nossa saúde, né? Dormir, como aí o slogan da Semana do Sono, né? Faça do seu sono uma prioridade. Então, primeiro, as pessoas têm que ter essa prioridade. Então, o colchão, a superfície de descanso, ela precisa ser muito bem escolhida, muito bem orientada, né? Uma vez que, tendo uma orientação, uma escolha nem sempre é um produto de valor agregado maior. Tem que entender para quem você está, qual é a necessidade daquele que está usando. Um desafio grande é quando a gente atende casais que ainda estão casando, eles têm hábitos de sono diferentes, têm uma higiene do sono ou não, né, um hábito bom ou não, e dormem em colchões diferentes. Então, você conseguir trazer para ambos, né, um espaço que os dois vão dormir bem é um grande desafio. Então, a gente tem que é tipo uma anamnese que vocês, doutores, fazem, né? Então, a gente tem que ter um processo, tem que fazer uma investigação, tem que perguntar para a gente conseguir realmente orientar para a melhor escolha. Perfeito. Indo agora, então, para o bloco final, a gente vai dar dicas rápidas aqui, já está acabando. Uma das dicas que eu quero deixar aqui é que o nosso sono é um dos 3 pilares para a nossa saúde, né? Assim como exercício físico e alimentação, sem sono não tem como termos saúde. Quanto mais jovens, parece que a conta não está chegando, e quanto mais o tempo vai passando, essa conta vai chegando e com juros muito altos, né? Então a gente precisa parar e prestar atenção em tudo isso. Existem profissionais capacitados com formações específicas para isso. Então, se você ronca, se você não dorme bem, se você acorda cansado, se você dorme com facilidade ao longo do dia, onde você para, você dá uma cochilada, esse padrão de sono precisa ser visto. Procure um profissional. Existem exames para isso, como as polissonografias. Existem tratamentos como os aparelhos intraorais feitos pelos dentistas, os CPAPs. Existem ambientes que podem ser projetados e colchões adequados. Enfim, existe tratamento, né? Por muitos anos, a gente nem sabia que era uma doença, nem que tinha tratamento. E quero deixar também aqui o meu Instagram, @doutora.alicianeotorrino. Lá a gente tem várias informações a respeito de sono, principalmente a área cirúrgica de adultos e crianças. E eu queria pedir para cada um de nós deixar dicas rápidas e deixar o Instagram, que com certeza hoje eu acho que é a forma mais fácil de buscar informações a respeito do nosso trabalho. Começa, Denise, para nós. Dicas é que a gente, de fato, tem que procurar os profissionais certos, né? E respeitar a orientação, né? Eu, há um tempo atrás, quando eu comecei, eu nem preocupava que colchão que o cliente ia comprar. Hoje eu oriento muito mais, mas mesmo assim, tem muitos que vão pelo preço. E, no caso, isso em tudo, né? Porque também nem todos têm a condição de comprar o melhor colchão. E a dica é que a gente deve preocupar no sono da gente, com um quarto bem elaborado, bem fechadinho, bem aconchegante. Escolher o colchão muito bem escolhido, porque a primeira vez que um cliente meu, eu achei muito diferente,
foi muito interessante, porque ele é advogado, muito bem sucedido. Por acaso, hoje é o pai da minha nora. Eu fiz o apartamento dele, ele falava, Denise, é o que você achar melhor, o que você achar melhor. Um dia ele falou assim, Denise, eu preciso que você saia comigo, que eu preciso escolher meu colchão. Aí eu achei tão diferente, eu cheguei aqui no Casa Parque com ele todo de terno, ele é um cara muito sério. Ele nem era nem namoravam ainda, meu filho com a filha dele. Ele deitou no colchão da cama e falava assim, isso para mim é a coisa mais importante, porque é onde eu passo a maior parte da minha vida, no colchão. Isso aí eu aprendi, eu tento ajudar ao máximo as pessoas, fazendo um projeto muito focado naquelas pessoas da casa, para tentar acertar no bem-estar, né, para eles, de fato, curtirem o projeto todo, a casa toda, mas numa qualidade de vida. E é isso. Eu sou Denise Zuba, meu Instagram é denise@denisezuba.com.br. Obrigada a todos, porque eu já aprendi muito hoje. Gente, eu tenho um grupo de dicas para hoje à noite. Hoje à noite, para você dormir melhor. 1. Evite tela. Faça abstinência de tela 1 hora antes de dormir. A luz da tela do Instagram, ela é muito impactante na qualidade do sono. A segunda coisa, o último copo d'água da noite, ele é 1 hora antes de ir para a cama. A gente não deve dormir com uma jarra de água e ficar bebendo água indo para o banheiro e bebe água indo para o banheiro. Isso é muito negativo para o sono. Então, último copo d'água, 1 hora antes de ir para a cama, esvazia a bexiga e vai para a noite e assim elimine mais um acordar durante o sono. Terceira dica, evite o consumo de álcool antes de dormir. Eu não estou dizendo não beba, vocês abstêm, mas tome cuidado e não exagere tanto. E por fim, quando for dormir, se você ronca ou tem apneia do sono, procure dormir de lado. Uma coisa que ajuda é uma bolinha de tênis dentro de um saquinho de pano e coloque aqui entre as omoplatas preso com um alfinete de fralda para te lembrar para você ficar de lado, pois isso é mais saudável. Esse é um grupo. A segunda dica é uma só. Se você ronca ou se você sabe que tem apneia do sono, acorde para esse problema. Essa é uma condição de saúde grave que diminui a expectativa de vida e a qualidade de vida de quem tem e não pode passar sem tratamento. Obrigado. No Instagram é Dr. Jorge Faber. É isso. Dr.Dr.Jorge A plateia está sabendo mais que você, Jorge. Obrigado. Gente, dormir. Para a gente poder dormir, a gente precisa ter um ambiente de muita segurança. Porque quando a gente dorme, todos os nossos sentidos reduzem, nossa conexão com o mundo, nosso estado de consciência altera. Então, dormir é um ato de muita confiança e de segurança. Eu diria que dormir é sagrado. É quando a gente realmente entrega e tem a certeza que vai acordar e que vai ficar tudo bem no dia seguinte. Então, para que isso aconteça, para que essa entrega aconteça, a gente precisa ter um momento de relaxamento, de tranquilidade. A oração é um momento que nos conecta com isso, com essa entrega do sono, né? Com esse momento de entrega e a certeza de que vai ficar tudo bem no dia seguinte. Então, se eu posso dar uma dica simples e rápida entreguem, tenha esse momento de entrega, de tranquilidade, de se conectar, de entender que o sono é sagrado e que a gente adormece dentro desse contexto. Meu Instagram é Cuidando do Sono e eu fico à disposição. A minha dica é vocês observarem o colchão de vocês, o travesseiro, se ele não está vencido. Tem tempo, não dura para sempre, não. Tempo, Cris? Antigamente, na época dos nossos avós, a gente recebia de herança, lembram disso? Isso não acontece mais. Então, um colchão é indicado a troca a cada 5 anos, porque o colchão ele fica afetado com micro-organismos ácaros e começa a fica impróprio para a saúde. O travesseiro, no 2º ano, metade do peso dele é ácaro.
Então, colchão não é para sempre, numa vida assim, tem produtos que a gente consegue até alongar um pouco mais do que os 5 anos, são materiais que não criam um ambiente perfeito para os ácaros, né? Depende também dos nossos cuidados, dos nossos cuidados com os produtos, a gente consegue ter um pouquinho mais, mas com certeza 10 anos não. É isso. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a nossa moderadora, que transformou esse ambiente aqui, essa conversa em algo fantástico. Parabéns. Obrigada, Jorge. Bom, então, terminamos. Né? Eu queria, antes de fazer os agradecimentos finais, abrir para perguntas. E aí eu acho que alguém pode levar os microfones. A menina está já. Isso. Vamos. Bom dia, eu sou Juliana, eu sou designer de interiores. Eu tenho uma questão, não sei se para a Denise ou se para os especialistas. Eu já ouvi falar que a luz que vem de baixo dos balizadores ou de um LED que você coloca, ele não afeta o seu sono quando você levanta para ir ao banheiro, por exemplo. Queria saber se isso realmente facilita retornar ao sono. E outra pergunta que eu queria falar fazer com certeza para os especialistas é se todo mundo que ronca tem apneia do sono. Obrigada. Não, quanto à luz, logicamente a luz mais discreta, que não agride diretamente aos olhos, não tenho dúvida de que ela é a ideal para você acender no quarto, né? Às vezes tem o sensor de presença, você não precisa nem estar procurando o interruptor no que você vai, ele acende, que aí ainda facilita mais, né? É menos atenção que você tem que ter. Então é isso. Agora outro eu não sei responder. Bom, faz muito sentido essa questão da luz, porque por que a gente fala tanto em luzes, luzes, luzes? Porque a luz, através da retina, ela pode inibir a produção de melatonina. E isso tem relação com um contato direto, que foi isso que a Denise explicou. Quando o contato é indireto, menor a inibição. Além de a questão da automação, facilitar você ter que demandar menos atenção. Então, sim, faz sentido do ponto de vista científico. E a luz azul é a que mais agride. A gente acha que o vermelho chama muita atenção, mas a luz azul é que mais agride o nosso sono, a nossa... Né? Perfeito, que são as luzes das telas, né? Isso. O comprimento de onda da luz azul, ele tem uma maior inibição cerebral da produção de melatonina. Né? Todo mundo que ronca tem apneia? Não. Todo mundo que ronca precisa ser tratado? Sim. Por quê? Se ronco pode não ser apneia. Porque comumente ele faz parte de uma gradação. Hoje a pessoa só ronca. Daqui a alguns anos ela tem uma apneia leve. Depois nós vamos ter uma apneia moderada e depois profunda. Isso foi tema de um podcast da Semana do Sono, em que o Dr. Paulo Marcílio eu estava, e a Daniele Barreto, em que a gente falou do quanto a gente menospreza o ronco, às vezes até com polissonografia dada como normal. A gente acaba deixando para lá. E isso também precisa ser atenção. Isso faz parte de um espectro de uma doença. Às vezes você pegando lá no comecinho, você vai ajudar muito mais aquele paciente. Aliciane, posso contribuir bem rapidinho? Porque tem a questão da luz também. É importante a gente entender que existe uma iluminação natural na natureza. Não é um breu total à noite. Então a gente não precisa se preocupar com esse breu total no quarto, que eu não posso ter nada de luminosidade, porque existe isso na natureza. Então, esse pouquinho de luz, eventualmente, para poder acordar e ir ao banheiro e tudo, isso faz parte, o nosso cérebro está acostumado com isso. Pior do que a luz é a preocupação de, ai meu Deus, eu acendi a luz e agora eu não vou conseguir dormir. Essa preocupação atrapalha ainda mais o sono do que a própria luzinha baixinha que tá ali, tá? Então, não precisa ficar tão angustiado com essa questão da luz. É claro que tem que ter um respeito e um cuidado em relação a isso também. Bom, aqui embaixo. Primeiro, obrigado pela troca com vocês. Eu sou o Jota Passini. E, na verdade, é uma curiosidade que eu tenho de infância. Na minha infância, tinha um colchão chamado colchão d'água.
E eu queria saber, com vocês, eu não sei se vocês têm essa informação, mas esse colchão d'água, a que ponto tecnicamente ele é bom? Realmente ele traz alguma questão de relaxamento, de conforto? Porque era engraçado, tinha muito mesmo, né? Assim, na minha época era frequente esse colchão d'água, né? Então, hoje eu vejo que não tem mais, né? Não sei, não vejo aí no mercado, na Atlas também nunca vi. Mas era muito frequente, então é uma curiosidade que eu tenho mesmo, assim, desses tempos atrás que eu era mais jovem e que tinha muito, não sei porquê. Então, Jota, existem sim colchões de água e de ar, só que se você tem num espaço só, você não consegue controlar para que você consiga ter a boa sustentação do corpo. Não funciona. Então, fora do país, existem colchões que têm cilindros dentro que você consegue trazer bombeamento de pressão maior ou menor, no caso do ar, e a água também você consegue controlar, né? Mas aí precisa, assim, aí fica da pessoa para fazer isso com ela, sabe? Não sei se é muito, se é interessante o uso, porque a pessoa precisa ajustar todas as partes. Nós temos distribuição de massa corporal diferente, então a gente tem que ajustar os cilindros de acordo com a massa para a gente poder ter uma boa superfície de descanso, entendeu? Tanto para o ar quanto para a água. Mas com certeza um colchão todo assim, preenchido de água e de ar não é bom. E também creio que tem a questão térmica, né? Porque, enfim, é água, né? Ela também tá suscetível a essas questões de temperatura, né? Então, de repente ela troca... Mas aí você pode também trabalhar a temperatura da própria água, isso aí também. Ajudaria nesse aspecto desse planeta cada vez mais quente. Ainda bem que tem um de cada área, né, pessoal? Meu nome é Angélica. Eu gostaria de perguntar a Cristiane. Qual o melhor colchão para um casal que um pesa bem mais que o outro? Para dar esse equilíbrio. Aonde você está que eu não tenho... Oi, Angélica, tudo bem? Pessoas de biotipos muito distintos, né? Assim... Com certeza, os colchões de espuma lá atrás, nós fazíamos o quê? Nós fazíamos um corte inclinado e colocávamos a densidade de uma pessoa e a densidade da outra pessoa. Mas fica sempre aquela fragilidade do centro do colchão, né? No caso dos colchões, hoje os colchões a gente vai, obviamente, observar a pessoa de menor biotipo, pegar um construtido que tenha suporte a essa pessoa, os colchões de mola, sem desprestigiar a pessoa de menor biotipo. Se a pessoa tiver uma diferença muito grande, obviamente tem que observar qual é o constitutivo adequado para a pessoa que está do lado mais leve acabar caindo num buraco, talvez, porque o peso da pessoa de maior biotipo fez com que a pessoa não conseguisse ficar numa posição adequada, que é de lado, com a coluna correta, entendeu? Mas a gente tem vários modelos para atender a essa situação na loja. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Higino França. Eu queria, muito mais do que fazer uma pergunta, dar um testemunho de que esse tratamento do sono é algo absolutamente indispensável na vida de qualquer pessoa que tem algum tipo de problema. Eu, há mais de 30 anos, faço uso desses tratamentos. Uso o CPAP como instrumento de auxílio ao meu sono e eu deixo um dia, por algum motivo, ficou no avião, eu esqueci em casa, absolutamente um transtorno na minha vida. Eu não consigo dormir, eu acordo com muita frequência, eu acordo cansado, eu acordo irritado, e muitas vezes no decorrer do dia você se vê cochilando. Se a conversa não está boa, eu cochilo na frente da pessoa se eu não tiver. Não tem a menor dúvida. Isso é latente. Então você começa a ficar abrindo a boca, a pessoa fica irritada, você fica tentando segurar aquela coisa, mas não dá. É importantíssimo sobre todos os aspectos, até na atividade sexual. Lhe deixa muito mais vulnerável, lhe deixa muito mais com a perspectiva de adiar essa situação, porque você está se sentindo cansado. Então você é eternamente cansado. Então, gente,
Isso aqui eu quero agradecer a iniciativa. Isso é uma semana que devia ser pelo menos umas 3 ou 4 no decorrer do ano, e que a gente tivesse mais divulgação, porque eu tenho certeza que isso é um problema recorrente em muita gente, até por vergonha a pessoa não procura. Não tenha vergonha. Tenha vergonha de ter um sono ruim, uma qualidade de vida ruim. É isso aí. É muito interessante isso que o senhor Egino falou. Quando a gente fala de arquitetura do sono, a gente fala das fases. A fase N3 e REM são fases em que a testosterona é produzida e liberada. Então, você pode medir a testosterona dos homens antes e depois do tratamento do sono, que você vai ter um aumento. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam administrando as consequências e não vão na base do problema. O que não é o seu caso, né, seu Egino? Você está de parabéns. Bom dia, meu nome é Vanessa Fonblen, eu sou arquiteta, poeta. Tem uma pergunta para fazer para a Cris, que na verdade seriam 2 perguntas. Se o sono é a arquitetura invisível do nosso bem-estar e longevidade saudável, quais elementos sensoriais e simbólicos podemos integrar aos espaços para transformar a experiência do adormecer em um ritual de cura e renovação, inclusive despertar o bom humor, dormir bem e acordar melhor ainda. E outra coisa, eu já ia fazer pergunta em relação à questão da vida útil de um colchão. Eu achei bem interessante esse contexto e desse período de 5 anos, como que você orientaria a questão da higienização? E já me falaram da troca do colchão do lado de cima, depois invertê-lo. Se isso também, como que funciona? Eu gostaria de saber e já dou os parabéns para todos vocês, que é um assunto que eu admiro, respeito e sempre busco conhecimento. Muito obrigada. Vanessa, tudo bem? Bom dia. Então, assim, é uma pergunta que um pouco não me cabe. A Denise, né? Porque o ambiente do sono, o que eu sei é que o quarto, o ambiente do sono, você precisa se sentir pertencente. E nada melhor do que vocês, a Denise, vocês todos, para projetarem um ambiente que a pessoa se sinta pertencente. Isso influencia muito no sono. Quanto ao colchão, como você falou, a manutenção, a gente já tem essa orientação. O colchão não precisa fazer muita coisa. Girar com periodicidade. Lá na loja, a gente tem algumas instruções sobre a limpeza. Nada de lavar colchão, nada de impermeabilizar colchão. Bom, é isso. Tá? Mas o giro mensal é importante. Se ele é feito do consultivo de baixo para cima, se ele pode ser virado, também tem essa necessidade de girar e virar mensalmente. Ok? Aproveitando, nós vamos ter um brunch na Atlas agora, depois que encerrarmos aqui o Talks. Ok? Para a gente encerrar, as demais perguntas, vocês podem pegar os nossos números pessoais lá no brunch, podem entrar em contato pelo Instagram. Eu tenho certeza, posso falar em nome de todos, que vai ser um prazer tirar todas as dúvidas. E antes de terminar, a gente só vai ouvir a pessoa que já está com o microfone na mão. E depois eu queria passar a palavra de encerramento para o Dr. Paulo Marcílio, que é o nosso atual presidente da Academia Brasileira do Sono aqui do Distrito Federal. Tá? Pode perguntar, querido. Bom dia, eu sou Vivi Brandalize, eu sou designer de interiores, e eu fiquei curiosa em saber, assim, constatando que temos algum distúrbio do sono, qual o primeiro profissional a procurar? Qual a primeira especialidade a procurar? É bacana essa pergunta. A medicina do sono é uma atuação em que vários especialistas podem trabalhar. Então, por exemplo, neurologistas, pneumologistas, otorrinolaringologistas, cardiologistas, pediatras e psiquiatras. A gente faz medicina, 6 anos, depois a outra formação, o otorrino, por exemplo, mais 3 anos, depois medicina do sono, em média de 1 ano e meio a 3 anos. Né? Então, tem uma caminhada aí. Então, de uma forma geral, você pode procurar cada um desses.
Mas é claro, se, por exemplo, você tem uma insônia que está relacionada a muita ansiedade, muita preocupação, aliada à depressão, não faz muito sentido você procurar um otorrino. Você procura um psiquiatra que tem atuação em medicina do sono. Se você tem uma queixa de ronco, aí sim é muito melhor procurar o otorrino para já ver se tem alguma alteração de via aérea. Se você tem ronco, apneia do sono e asma, você vai pelo pneumologista. Se você tem uma arritmia, por exemplo, tem muita gente que tem arritmia ou que tem pressão alta e que acorda com o coração batendo, procura o cardiologista. Então, de um modo geral, você pode procurar qualquer uma dessas especialidades que tenha formação em medicina do sono, mas encaixando ali a afinidade dos sintomas, mais ou menos dentro de cada área. Bom, então, queria convidar o Paulo aqui, passar a palavra para ele. Obrigado, Aliciane. Obrigado a todos os componentes da mesa. Eu sou médico otorrino e, no momento, presidente da Associação Brasileira do Sono, Regional DF. Eu queria agradecer imensamente a amiga Cristiane Coelho, que eu tive um início de conversa com ela e a gente já tem pensado nesse evento. Quando ela me deu essa ideia, eu achei sensacional. Eu achei maravilhoso a gente poder levantar esse assunto, né, entre a área médica e a correlação com a arquitetura. A arquitetura, a gente já tem a nossa arquitetura, a arquitetura do sono, lida com isso o dia inteiro no nosso dia a dia, né, João? Mas o que eu vejo é a importância dos profissionais que orientam os seus clientes a buscar uma arquitetura de qualidade que combine com o sono e que possa promover isso no seu futuro, no seu dia a dia, nos seus hábitos, correspondem a favorecimento da higiene do sono, é fundamental. Eu já tenho minha experiência de ir a muitos domicílios e constatei que a gente tem um grande caminho a seguir em orientar os pacientes, os clientes, a promoverem um bom ambiente de sono, ou seja, terem qualidade no início do sono, um ambiente aconchegante, como a Denise Zuba citou, fazendo um componente de quarto que vocês proporcionam. E a ideia da Cristiane casou muito bem, porque eu acho que a arquitetura ela pode seguir esse nicho de atuação em sono também, em ser mais uma grade de opção, de trabalho para muitos ainda que podem desenvolver mais e mais tecnologias compatíveis com uma boa qualidade do sono. Então, é importantíssimo a gente ter esse aliado com vocês, a medicina e os arquitetos e profissionais, designers e decoradores, e todos unidos para que a gente entenda melhor essas necessidades dos pacientes. Então, mais uma vez, agradeço a Cristiane, que teve essa ideia e colocou em execução. Danuska, que tem um conhecimento enorme nesse assunto, e está de parabéns. Jorge Faber, que é nosso mestre da odontologia, e agradeço, não preciso nem dizer quanto de elogios eu poderia te dar. Denise Zuba, que eu estou aqui conhecendo, e é um nome renomado na arquitetura nacional e mundial. É um prazer enorme. Obrigado pela presença. E a Aliciane, minha querida colega e amiga, por ter debatido tão bem e ter moderado tão bem esse debate. Muito grato a todos. Obrigado pela presença.